Olá, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia e relacionamentos tóxicos, codependentes, dependentes. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar de um assunto que você deve entender bastante hoje, né? Sim. De consultório, espero. Sim, Não, da vida um pouco também, mas do consultório mais. Enfim, a gente fala bastante sobre relacionamentos codependentes, porque aquele relacionamento ali não presta, porque é muito codependente e tal. Mas afinal de contas, o que é um relacionamento codependente? Basicamente, em termos muito rasos, é quando tu vive a tua vida através da outra pessoa, né? Tu deixa de existir quando tu tá numa relação, seja amorosa, seja pai e filho, até de amizade, onde tu coloca totalmente a outra pessoa em primeiro lugar. E para de existir por ela. E a gente costuma falar codependente, mas assim, o que seria dependente e codependente? Na verdade, a dependência emocional e a codependência são a mesma coisa, né? A codependência é que, na verdade, ambos dependem um do outro. Então, no sentido que nem, assim, não quer dizer necessariamente que os dois são altamente carentes e precisem serem responsáveis pelo outro. Mas é uma relação onde eu sou muito responsável por ti e tu tá ok com isso. Então, por exemplo, eu supro todas as tuas necessidades emocionais, eu banco os teus vícios, eu dou conta dos teus hábitos, eu sou praticamente uma mãe quando eu tô no relacionamento e você se beneficia disso. Então, codependência é quando ambos nos alimentamos daquela relação. Até porque quem é o doador, né, quem tá cuidando do outro também se beneficia pela satisfação de saber que... É mais ou menos, porque, assim, quando numa relação codependente, a pessoa, ela, na cabeça dela, é óbvio que ela tem que se doar. Ela não vê como um problema, mas não é necessariamente prazeroso. Ela tem momentos de prazer quando ela ajuda. Quando eu falo se beneficia, não tô falando que realmente beneficia a pessoa, mas ela acha que que ela é realmente necessária. E ela quer acreditar que ela tem que ser responsável, mesmo que aquilo seja pesado e horrível, ela rapidamente acha que ela é responsável pela outra pessoa. A gente, nas séries, filmes e tal, existem alguns exemplos que a gente já pensa logo de cara, de relacionamentos codependentes. Vamos começar já falando de Sex and the City. Óbvio, a gente criou um podcast pra isso, basicamente. Fato. Carrie e Mr. Big. Qual que é a Carrie? Eu acho que ela tudo, tem né? uma obsessão pelo Big, né? Tipo assim, ela conseguiu... E a série... Eu acho que ela, nesse ponto, ela é super atemporal, porque ela retrata milhões de mulheres que passam pano pros caras. Porque o Big, boa parte da série, ele é faltante, ele é, tipo... se tu parar pra assistir corrido, tu vê que ele não faz grandes coisas. Ele tem alguns atos, assim. Ele aparece quando é conveniente pra ele, parece. Exato. Tipo, eu tô entediado, eu tô sozinho. Exato. Ou quando a Carrie tava com o Aidan, né? Eu tô infeliz no meu casamento e ela parece estar feliz, então... Sabe aquele meme que tem um cavalo de Troia? Já viu aquele meme que, tipo, tem uma galera empurrando um cavalo de madeira pra dentro de um castelo? Sim. O Sex and the City, pra mim, nesse ponto, sem querer não. É um falso feminismo. Ah, tá. Porque eles vendem essa ideia de, tipo, uma mulher independente, um pouco neurótica, que tá vivendo em Nova York, com dinheiro que a gente não sabe de onde é que vem. Sim! Né? Mas, ao mesmo tempo, altamente carente, dependente de um cara que ela esbarrou na rua. E aí faz parecer que é um conto de fadas, mas não é. E ela passa, 7 temporadas? 6 temporadas. E 2 filmes. E 2 filmes. Agora e mais uma série. E mais um revival Lidando que tá com vindo esse cara, mês. isso não é saudável. Na verdade, ali, eu acho que quando tu tem um misto de codependência, de um estilo de apego inseguro e tal, e autoestima baixa, quando tu confunde paixão com obsessão. E aí, quando tu confunde isso, tu cria uma dependência da outra pessoa, porque a vida vira aquilo. A pessoa, de alguma forma, tu sempre dá um jeito de encaixar ela na tua vida. Sim. Né? Eu tô fazendo isso por ela, ou eu tô aqui por ela, ou eu me mudei por ela. E o que eu acho legal de analisar esse relacionamento da Carrie é que, querendo ou não, as amigas acabam sendo um termômetro. Sim. Tipo, a Samantha, ok, ela não julga, tu vê, e tem um episódio que ela dá uma enquadrada no Big, assim, quando ele tá... No casamento também, né? No primeiro filme, que ela chega quando ela faz o toast, ela meio que dá a entender assim, olha, eu não gostava de ti, agora a gente aceitou. Sim, mais ou menos isso. A Charlotte... Parece que... A Charlotte é uma personagem que vai pela ideia do mito do amor romântico sempre. Tanto é que quando ela chega no filme e faz o I Curse the Day You Were Born, não era nem por ele ter decepcionado a Carrie, era por ele ter decepcionado ela. Sim, era muito mais sobre ela. Eu sempre achei que vocês iam acabar juntos e não sei mais o que e tal. Mas não tem nada a ver contigo, gata. Mas o melhor termômetro pra mim é a Miranda.
Porque, Eu tipo, também quando acho. a Carrie falou que, eu tô tendo um caso com o Big dela, meu Deus, eu juro que meu coração parou. Tipo, sério? E daí outra vez, quando o Big vai embora pra Califórnia, que daí assim, que seria errado tal, eu sair uma última vez com ele, daí a Sim. Miranda assim. Daí, você nem pensou tal. Não, daí Não assim, precisa pensar, sim. Não, ela assim, sim. Tipo, mais ou menos isso, sabe? Ela é um ótimo. E ela falou, cara, eu não vou ficar segurando a tua mão quando ele. É que Quando eu tu acho quebrar a que cara de novo, É que eu sabe? acho que a gente romantiza muito e a gente inclui isso na ideia de amor, uma das partes se sacrificar pela Uhum. outra, né? E deixar de viver. Uma coisa que eu noto, e pode ser coisa da minha cabeça, talvez você vai concordar comigo, às vezes parece que a maioria das mulheres fica matando tempo até Esperando o encontrar um cara. cara, Aham, sim. sabe? Não A parece Carrie é que. isso. A Carrie. E não é nem só encontrar o cara, é encontrar o Big de novo. E aí parece que assim, quando eu estou vivendo é pra mostrar algo pra alguém. Uhum. Parece que, de modo geral, as mulheres, elas não estão vivendo pra elas, Uhum. elas estão vivendo matando um tempo até conhecer alguém. E aí o mais bizarro é que também muitas mulheres, elas encontram uma pessoa e por medo de ficar sozinha, ou enfim, o cara nem é legal, ou a guria nem é legal. Eu Acaba só não quero relevando, ficar sozinha. acaba relevando um monte de Não, coisa. releva e já pega uma bagagem. Tipo assim, Uhum. a pessoa, tu já entra na relação com a pessoa, ela já é explosiva, ela já é exigente emocionalmente, ela já tem problema, sei lá, com álcool e droga. E daí tu pega aquilo pra ti na primeira semana. Tu se sente meio mãe daquela Uhum. pessoa e relacionamento não é sobre isso. E a codependência é muito isso, assim. E eu ouço histórias de pessoas que me contam dos seus relacionamentos dependentes, e quando tu fala, olha, isso é codependência, ela fica, ah, é? E eu fico pensando, se ela não sabia o que era codependência, o que ela achava que era? Porque Uhum. tu tá bancando histórias bizarras que eu ouço, tipo assim, ah, o cara tá em depressão. Ele tem Uhum. 50 anos e ele tá afastado porque, sei lá, um dia ele bateu a cabeça, daí ele vive do INSS, mas ele é super saudável, mas ele não quer mais trabalhar. E daí ele tá sempre deprimido, eu tô fazendo muitas aspas com as mãos aqui. Uhum. Ele tá sempre deprimido, ele nunca quer fazer nada, daí a guria tem pena. Aí a Uhum. guria compra as coisas pra ele porque o dinheiro é pouco. Aí a guria cuida dele porque não sei o que. Ela larga os amigos pra dar conta dele. Ela para de fazer o que ela gosta. Ela não viaja. Ela perde oportunidades até de trabalho porque o cara tá deprimido. Uhum. Pelo amor de Deus, É, tu não para de viver porque tu tá namorando. mais Eu ou acho isso um menos isso. problema. Outro relacionamento óbvio de codependência, Crepúsculo, Bella e Ai, Edward. socorro! Não, e assim, né? Um exemplo incrível de gaslighting, né? Porque ele Aham. fica, vamos ser amigos, mas eu não quero mais. Mas eu quero namorar contigo. Agora vamos ser amigos. Agora eu não posso. Ai, que Não. tortura psicológica. Não, 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 não. O cara do 50 tons Eu já também não é ia, a assim? gente ia pro próximo porque o 50 Tons é baseado em Assim, o Crepúsculo, né? fanfic. Quando eu É o descobri a fanfic história, de eu queria morrer. Crepúsculo. Então 50 Tons também é um relacionamento codependente, porque ele é todo, não, porque eu tenho problemas, eu não consigo me envolver. Daí ela Então, meio que quer salvar ele. e eu acho que, assim, Tem na dinheiro, né? época. Pois é, né? A beleza e dinheiro estão ali. Na época que saiu, eu lembro todo mundo lendo esse livro e pagando um pau pra esse livro e achando esse livro incrível. Gente, esse livro era Sabrina, Júlia na época da minha mãe. Isso é mom porn. Tipo, tu encontra no sebo, busquem esses livros, é legal. Sabrina, Júlia, sei lá. São uns romances bem estranhos que tem 89 adjetivos pra pênis. Tipo, porque eles não usam essa palavra. É maravilhoso, é maravilhoso. Uhum. Só que o 50 Tons me perturbava porque a impressão que eu tive quando eu li as primeiras páginas é que ele faz um love bombing com ela. Ele vem com esse papo, ai, sou quebrado, lá Uhum. lá lá, mas também não deixa a guria em paz. Aí Aham. stalkeia a guria, aí dá presentes pra elas que não fazem sentido, né? Uhum. E daí ela fica, ai, ok, vou ajudar esse pobre menino rico, quebrado, que aprendeu a transar com uma mulher mais velha, e daí ela domina ele até hoje. Porque ainda dá a entender isso, né? Que ele Uhum. não superou a mulher Sim. que ensinou ele a transar. E eu penso, jogo dos 7 erros, todos. Tá tudo ali, já nos Não, 15 do é primeiro a tempo. versão dele do amor de pica que fica, né? Sim, ai, cara. Meu, se eu fosse a Anastácia, eu ia dizer, tchau, não, não Tchau, dá. gato. É, Nesse negócio de que, porque eu tenho problemas, mas que me lembrou de outro relacionamento que a galera amava tal, mas se a gente parar pra pensar, tem um pouco de codependência, que é o da Meredith com o McDreamy, né? No Grey's nas Anatomy. primeiras, até onde eu assisti, acho que eu só fui até a quarta, eu Eu comecei só do fui até a começo. quinta. Até onde eu assisti, já no começo tinha umas coisas estranhas com ele, porque ele perseguia ela, mas ele não podia estar com ela. Ele tava Ele casado era, ainda, né? ele era meio que chefe dela, então já tava errado nisso também. Uhum. E aí, quando a Edison apareceu, Uhum. tu ficou tipo, wait. Primeiro que a Edison e ele não tem química nenhuma, assim, foi uma Aham. péssima escolha, não fazia Sim. sentido ali. E segundo que, tipo, se eu não me engano,
ele nunca era muito incisivo e muito claro em qual era o rolê com a Addison. Tipo, eles estão separados, mas ele tolera um monte de coisa. A Addison fica tentando voltar com ele também não é muito claro que ele quer cortar. Achei bem problemático e achei problemático como mostraram a Meredith como alguém que, tipo, não, tudo bem, eu vou esperar. Sabe? Não, ele Não, é teve quebrado. e teve em algum momento que eles jogaram até contra ela, porque, tipo, ela que não quer se comprometer. Mas também, olha, o cara era casado, já não tinha nada que tá se metendo contigo, ela tem toda a razão de não querer Mas se comprometer. a gente tem essa mania, acho que a TV em especial tem essa mania de romantizar com, tipo, you. Aham. Cara, agora tá nessa temporada que o Joe e a Love, né, são um casal e tal. Bicho, pra pensar por que a gente acha legal um cara que stalkeia mulheres loucamente e a ponto de matá-las, que casa com uma mulher que é mais doida. Mais doida não. Ela é mais impulsiva do que ele. E aí a gente acha bonito esse romance, e aí tu fica tipo, pera. Aí a gente acha bonito que ele tá perseguindo outra guria, e... Bicho, não. Não. Outro relacionamento que nem todo mundo. Bom, agora a gente já falou tanto desse filme que a gente entende como sendo bem óbvio, mas o 500 Dias com Ela tem um pouco disso também. Porque desde o começo lá. Esqueci o nome da atriz. A Zoe de Zoe Chanel. Deschanel. Desde o começo ela fala, eu não quero relacionamento, eu não gosto de estar namorando, não sei mais o que. E ele acha que ele vai Mudar ela. mudar ela, assim, que ele é aquele negócio. Ele faz tudo pelo relacionamento. Só que ali a gente tem um pouco mais de idealização, né? É que são vários problemas, né? Porque ela tem a responsabilidade efetiva de dizer que ela não quer, Mas ela mas o também tá ali. comportamento dela É. diz o contrário, é um problema. E ele escolhe não escutar e depois ele fica. Eu não lembro no fim do filme, assim, se ele fica emburrado, se eles não se falam mais. Não, ele fica numa bad, ele põe toda a culpa nela, não sei mais o que, e daí determinado dia ela parece que ela vai casar, uma coisa assim, né? Isso. E daí ele fica meio tipo, mas por que não comigo? Porque às vezes não. Porque às vezes eu quero namorar com outra pessoa e contigo eu não vou querer. Isso é uma outra coisa que me chama atenção, assim. Essa coisa, a insegurança das pessoas, e são pessoas que. Porque eu acho que os homens manifestam mais codependência com posse, né? Não consegue ficar sem a mulher, então começa com ciúme, começa com dizer que ele tá fazendo um favor em estar com ela, essas coisas. Mas no fundo é tudo sobre morrer de medo de ficar sozinho, né? E no 500 Dias com Ela, se eu não me engano, eu acho que quando eu vi eu lembrei disso. O tanto de homens que mesmo a gente na casa dos 30 e poucos ainda pode se deparar que quando você diz, eu não quero, ou eu tenho um namorado, o cara emburra. Toda a relação que tu tinha com esse cara até agora, tipo, poderia ser uma amizade, e tudo bem uma amizade meio flirtatious, não tem problema. Mas daí quando tu fala, olha, Quando eu coloco o gosto limite, de ti, te acho maravilhoso, mas tenho um namorado, a pessoa vira as costas, é frio contigo, não fala mais direito contigo, te ignora, aquele não te negócio, olha mais nos olhos. aquele negócio, Ai, se não cara. for do jeito que ele quer, então essa relação não vale de nada. Eu acho que como as pessoas lidam com rejeição também diz muito como elas vão lidar com os relacionamentos quando elas tiverem. Elas vão ter dificuldade de ceder e de viver a vida por elas. Quando elas se relacionarem, parece que elas têm que virar aquilo ali. Uma relação que uma relação tóxica de Friends que a gente geralmente pensa logo de cara é Ross e Rachel, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Eu pensei nisso, mas eu não vou falar Não, disso. Mônica e Chandler. É uma relação codependente. Não, eu não acho. que Eu não? acho que era uma relação. Eu acho que ele tem uma questão mais hard de autoestima do que ela. Ambos têm. Eu vejo ela meio mãe dele, assim, em muitos momentos. É que mais eu do que acho gostaria. que eu acho que na relação deles é diferente porque eles eram amigos primeiro, então ela sabia onde ela estava entrando. Eu vejo diferente porque eles foram amigos pelo menos, sei lá, 20 anos, e eles se conheciam há muito tempo, da época da faculdade, pela história. E quando eles decidiram ficar juntos, eles toparam essas coisas. Só que se tu olhar pelo olhar de alguém que nunca foi ler sobre relacionamentos, ou que não tem o tanto de informação que a gente tem agora, e a gente fala, é compreensível o comportamento dela, porque na época a gente achava eles um casal legal. Na época a gente achava legal que ela era adulta e ele era a criança, né? Talvez hoje alguém diria, Mônica, tu não é obrigada, gata. Se o Richard voltou, pega, né? Sim. Mas todo mundo gostava do Chandler. E todo mundo sabia que ele era criança, então... É que a gente pensava muito assim, ó, o Chandler precisava de uma Mônica, mas a Mônica precisava de um Chandler. Mas tu sabe que eu acho que teve vários momentos da série que eu achei problemático o jeito que ela tratava ele. Também. Tinha momentos que ela era muito grossa, que ela era muito
Não posso falar palavrão, né? Mas vocês sabem o que eu ia dizer. Ela era muito sacana com ele. Tipo assim, sabe, de dar uma desprezada, assim. E tinha coisa... E assim, ao mesmo tempo que eu achava legal, porque durante os 10 anos da série, a Mônica é uma personagem consistente. Ela sempre foi competitiva. Ela sempre meio que se acha. Ela sempre teve esse negócio de ser agressiva nas coisas. E de ser a mãe da galera, de E de certa ser a forma, mãe né? da galera. Só que depois... E também achei interessante a progressão da personagem com o Chandler, porque com a intimidade foi ficando, entre aspas, pior. O jeito dela tratar. Tem várias coisas que ela fazia com ele que eu não gostava, né? Talvez, agora pensando assim, talvez tenha um quê de codependência, mas Mas se a gente for pensar assim, qualquer desandada em relacionamento pode ser interpretado como codependência também. Então, é porque eu acho que entre eles tinha uma outra coisa legal, que eles conversavam. O que eu achava muito massa era a habilidade que eles tinham, diferente do Ross e da Rachel. De se Deu um entender, de chegar problema, num ok, consenso. resolvemos. Exato, eles se conheciam bastante Sim. pra lidar com isso. Eu achava isso legal. A gente falou rapidinho ali antes sobre, porque a partir do momento que a guria coloca um limite, daí não é legal. Mas qual que é a relação de colocar limites com a codependência? A codependência, ela existe a partir do momento que tu não sabe colocar limites? Então, a codependência existe primeiramente quando as tuas necessidades elas não existem mais dentro da relação. Tudo é sobre o outro. Então não é né? nem questão de não colocar limites, nem tu enxerga os limites, Nem na tem verdade. limite, o limite é um ponto lá no oceano, assim, ó. Não existe limite, né? Agora, tu começa a sair da codependência quando tu entende que às vezes tu tem que vir em primeiro lugar, porque um relacionamento que funciona é quando tu sabe quando tu não vem em primeiro lugar. Às vezes tu cede. Deve ter várias coisas que o teu marido gosta de fazer que tu, mas eu vou, porque ele também faz isso por ti. É assim que funciona estar num relacionamento, né? Num relacionamento codependente, parece que a minha vez nunca chega. E algumas pessoas acham isso ok, e outras esperneiam, mas elas não vão além de espernear. E tem outras que continuam esperando só a vez dela chegar. Então, e daí elas reclamam porque a vez não chega, mas elas não impõem a vez delas, né? Não dá uma de Samantha e eu me amo mais. É que eu... Meu Deus, eu acho essa frase incrível. Não, inclusive eu vi que ela falou 2 vezes já. Ela falou na série pro Richard, quando eles vão pra Atlantic City, que ela acha que ele vai trair ela com qualquer funcionária do hotel que eles estão, não sei mais o que e tal. Daí ele, mas eu te amo. Daí ela assim, eu também te amo, mas eu me amo mais. E daí depois no filme ela fala assim... Eu não sei se na época da série eles não viam ela como uma pessoa muito egocêntrica, assim, hedonista. Pode ser. Mas é que eu acho Mas hoje a gente entende como algo talvez bom, né? Mas eu... ela tava muito à frente do tempo dela. Mas eu acho que a nossa cultura latina tem problemas com uma mulher que fala, eu te amo, mas eu me amo mais. Porque daí a mulher é interesseira, porque ela nunca gostou de mim. Parece que pra ela gostar de ti, ela tem que tá mal. E ela tem que ser submissa. Sacrificar. Ela tem que se sacrificar, né? Um filme clássico que eu adoro, que tem uma relação codependente bem esquisitona, é do Crepúsculo dos Deuses. Não sei, a gente já falou desse filme outra vez, eu não lembro se tu já chegou a ver ele. É de uma atriz, que ela tá em decadência, ela era uma grande atriz da época do cinema mudo, Norma Desmond. E ela nunca conseguiu se dar muito bem na época do cinema falado por 2 motivos, porque o estilo de atuação é diferente, e outro porque ela envelheceu. E mulheres velhas na indústria, ainda mais antigamente, era pior ainda, né, pra sobreviver. E daí ela cria uma relação com um aspirante a roteirista. Então, assim, ela mantém um relacionamento com ele, em que ele tá escrevendo o filme que ela vai voltar a ser uma estrela, só que, assim, tipo, pra ele nunca esteve afim dela, mas os dois se beneficiam de certa forma. Mas aí é uma coisa, né? Aí todo mundo ali sabe. Mas assim, pra ele não é nem um pouco legal, porque ela se torna bem abusiva em determinado ponto, mas ele, tipo... E ela ameaça ele, que tipo, se você me deixar, eu vou me matar, se você me deixar, você nunca vai fazer nada em Hollywood. Filme, então. É muito bom. E daí chega num ponto que ela tem um mordomo que é super fiel a ela. E daí, em determinado ponto, é revelado que esse mordomo é o ex-marido dela. Tipo, o cara era tão dependente dela que ele aceitou assim, não, a gente não é mais casado, mas eu vou te servir pra sempre, assim, sabe? Acho que é um filme bem interessante pra... Puxa, é verdade? Eu não sabia, vou assistir, não sabia. Uma outra relação codependente que eu acho estranha é quando eu falei de You, né? A relação da Love com o irmão dela, o 40. Eu não vejo tu não viu? Série. Ela tem na série mostra que ela tem uma espécie de um sentimento de culpa, mas ela tem uma dependência dele, assim, o cara já é adulto e ela trata ele como se ele fosse de cristal, assim. Tudo, ai meu Deus, vai dar errado, ai meu Deus, ele não pode sofrer, ai meu Deus, não. É bem bizarro, Nessa de troca de interesses, a gente pode falar que um relacionamento codependente é uma troca de interesses, mesmo que não seja um interesse real, assim, mas é aquele negócio, tipo, se beneficia, não de verdade, mas acha que tá se beneficiando. Eu acho que tu alimenta
crenças distorcidas sobre você, sobre os outros. Então, assim, entre aspas, de certa forma, tu tá te beneficiando no sentido de manter comportamentos desadaptativos, comportamentos que não são legais, através dessa relação. Então, assim, tu mantém a ansiedade, tu mantém essa necessidade de agradar, tu mantém a necessidade o medo de não ficar sozinha, são coisas que não são boas, ficando nessa relação. Eu acho que as pessoas se beneficiam inconsciente, elas não sabem o que elas estão fazendo, né? Elas acham que isso é amor, tá tudo certo, mas acho que elas alimentam justamente o que elas têm que trabalhar, em termos negativos, assim. Um outro filme que eu acho que tem um pouco disso é aquele A Favorita, com a Rachel Weisz. Sim, mas Que a rainha, né? A rainha, Cole, como é que é o nome dela? Olivia Colman. Olivia Colman, ela tem uma codependência da Rachel Weisz. E a Rachel Weisz é altamente narcisista, meio psicopata ali. E geralmente, engraçado falar isso, geralmente, se a gente for pensar em transtorno de personalidade, é uma pessoa borderline, que é altamente dependente, morre de medo de ser abandonada, tá disposta a ser submissa na relação, de um jeito meio louco, Sim, assim, meio difícil, e um narcisista, que não vai te dar o que E é tu mais quer. bizarro porque assim, ela tá disposta a ser submissa, mas ela era rainha, né? Então, tipo, é uma dinâmica de poder. Mas se tu vê Bohemian Rhapsody também foi isso. Quando o verdade. quando o Fred se apaixona pelo cara, aliás, o cara força a barra até o Fred ficar com ele, até ele virar o gerente, nananã. Eu acho que o Rocketman também tem isso, em algum momento, que eu acho que o Alton se apaixona por um outro cara, e o cara fica ali também alimentando coisas ruins O nele. que eu gosto do Rocketman é que eles não passam tanto pano pro Elton John, apesar de que ele era produtor executivo, assim. Eu acho que assume um pouco a culpa dele. Agora, no Bohemian Rhapsody, eu acho um eu filme, achei eu não gostei. insuportável o fato de que tudo assim, o Fred era vítima dele, porque esse cara se aproveitou dele, esse outro cara, todo mundo se aproveitou dele. Tu sabe, o que eu mais detestei no Bohemian Rhapsody é que todos os membros da banda são queridos, ninguém usou droga, todo mundo é casado, trabalha das 9 às 5, todo mundo é certinho, ninguém bebe. O maluco vida louca era o Freddie. Ninguém mais fazia nada errado. Assim, ele só era maluco vida louca porque tinha uma má influência por perto, porque senão ele não seria. Exato. Não. E porque eu acho que nesse ponto o filme captou bem, porque ele era um cara muito carente, né? Quando ele dá aquela festa épica na casa dele, ele fez porque ele tava entediado e sozinho, né? Mas, assim, o que eu não gosto do Bohemian Rhapsody é justamente essa coisa que era pra ser sobre o Freddie, entendo, e até o Brian May foi produtor executivo, mas eles erraram em tantas coisas, desde datas e timeline. Era pra ser sobre o Fred, daí eles quiseram fazer sobre o Queen, daí eles viram que o Queen não tinha nada muito interessante pra falar, a não ser que eles quisessem queimar a própria imagem. Exato. Outro filme que também tem uma relação, acho que codependente, bem esquisitona, é aquele Trama Fantasma. Tu já viu? Do Daniel Day-Lewis? Ai, sim! Ai, é bizarro. Sim, Que ele é um estilista, que ele tem uma musa, ele né? Ele precisa ter uma musa, e ela quer se manter musa dele, então, tipo, ela vai envenenando ele aos poucos. Quando ele quer largar dela, ela envenena ele aos poucos, que daí quando ele tá doente, ele precisa dela, daí ela cuida dele. E daí depois disso ele volta a criar, desenhar e tal. E a relação deles... E todo mundo sabe disso. Sim. E a relação deles se mantém isso aí. Tem um filme, cara, eu quero dizer que é Pecado Original, eu não lembro, com a Angelina Jolie. E o Antônio Bandeiras? Também Original. tem uma pira meio esquisita, assim. Eu não cheguei a ver esse filme. Primeiro que Angelina Jolie sendo Angelina Jolie, né? Porque ela só faz ela mesma, né? Aqueles carão que ela faz, que tudo bem, é a pegada dela. Mas se eu não me engano, ela meio que enrola o Antônio Bandeiras e ele vai ficando preso naquela teia... E daí de vez em quando ela transa com ele, daí ele fica mais apaixonado. E é meio que assim, eles ficam trocando cartas e ele meio que não supera e ela fica alimentando isso, é bem estranho, assim. E no Garota Interrompida também. Porque a personagem da Winona Ryder fica obcecada. Pela Lisa, não. Né? Mas ela cria uma codependência da Lisa. E é justamente uma borderline com uma narcisista. Tipo assim, ela põe a Lisa num pedestal. Meu, que mulher foda, que não tem medo de nada. Não, ela só não liga. Sim. Mas é o oposto do que um borderline pensa que faz. Tem coisas que ele também faz que ele não se liga que ele tá fazendo e que ele tá fazendo sem pensar. Sim. Mas tem uma admiração pela pessoa que supostamente é livre. E aí eu acho massa no final do filme, quando a Winona encontra ela no hospital, que um pouco antes, acho que elas têm uma briga e a Winona fala pra Angelina, ela fala, cara, tu acha que tu é livre e tu não é? Tu tá sempre infeliz, tu tá sempre entediada, e meio que ela entende, assim. E realmente, essas relações codependentes têm muito disso, assim, eu te coloco num pedestal, eu te sirvo, basicamente. Não é uma relação amorosa, é uma servidão.
e uma pessoa meio mal intencionada ou com os traços de caráter meio tortos vai se tirar tudo aproveitar que der daquilo ali. pra ela, exato. Uhum. Outro filme, já que a gente falou de um clássico ali do Crepúsculo dos Deuses, outro que eu sempre gosto de citar é o E o Vento Levou. Scarlett O'Hara se Sim, aproveita do Rhett Butler o sim. tempo inteiro, só que ao mesmo tempo ele também se aproveita Ele, dela porque ele queria ele estar com também não é a melhor ela. pessoa do mundo, é. É, exato, assim, então. Mas é meio doente, né? Porque ele Total. queria estar com ela a Meio. qualquer Eu sou meio custo. doente. Pois é. Ele queria estar com ela a qualquer custo. E ele sabia que ela gostava do primo dela Isso, lá, e aham. eles, não, mas se for pra tu tá comigo, nem que seja desse jeito. Gente, pausa, se vocês ouviram foguetes no fundo, não é 31 de dezembro, só tem algum vizinho, sei lá, do pinto muito pequeno que precisa fazer isso. Animado. É, exato. É. Então ignorem os fogos. Anyway. Scarlett O'Hara e Rhett Butler. Sim, isso. Então, que eu me lembro do filme, ela tinha uma coisa, aquele narizinho empinado, que ela tinha aquela carinha de Ela mimada, é assim. narcisista total, Total, né? total. Mas ela, como ela tinha um rosto muito bonitinho, mesmo que ela ficasse brava, tu não levava ela a sério? Sim, é verdade. Eu acho que isso limpava a barra dela. Então o Brett continuava fazendo coisas porque ela só tinha uma carinha de mimada. Mas ela era péssima, ela era horrorosa. Sim, tanto é que assim, a relação dos dois, quem passou da marca de, sei lá, 2 horas e meia de filme, né? Parabéns. Porque Era o filme tem 4? 4 horas. Chega no momento que eles têm uma filha e a menina morre andando de cavalo, que ela cai do cavalo. Isso. E é desesperador, porque assim, ó, parece que a filha era a única alegria do Rhett no casamento. E quando ele perde justamente aquilo ali, é quando ele vê que, tipo... O que eu tô fazendo aqui? É exato, mais ou menos isso. Eu lembro que na Globo passava de tarde e daí eles dividiam em 2 partes. Sim, e provavelmente eles passavam só, sei lá, 2 horas do filme, né? Porque Eu acho que eles não passavam eles passavam tudo, 1 hora e depois outra hora só. Né? Sim. Outro filme com relação com a dependente, acredito, Nasce uma Estrela. Eu não vi os outros, Sim, mas mas esse da da Lady Gaga, sim. Dele pra ela, Sim. né? Ela pra ele não acho ela tanto. se beneficiou no ponto que ele ajudou ela a virar uma estrela pop, mas ele também se beneficiava de ela virar uma estrela porque ele conseguia aproveitar aquilo Não, mas que ele era um cara ferrado. Sim, Vocês aham. lembram? Vocês lembram? Quando ele vê ela cantando no La Vie en Rose e tal, e daí ele tá meio bêbado, mas ele fica meio que massa, daí ele senta no meio fio pra comer, sei lá, cheetos com ela. Ali me chamou a atenção, porque quando a gente é adolescente e faz isso, é uma baita de uma descoberta. Quando tem 40, 50 anos e tu tá fazendo isso, tem algo muito errado. Não é um julgamento. Mas Tu claramente, deveria se saber você melhor está que isso. 3, 4 da manhã, sozinho, de cara cheia, e daí tu encontra um desconhecido e vocês vão juntos comer cheetos em algum lugar, e aí tu fica altamente interessado por uma desconhecida, não tô dizendo que isso é errado, mas assim, é diferente da experiência adolescente. E aí ela se encanta por ele ser ele, e por ele dar atenção pra ela, e ela também tem uma vida meio quebrada, mas ela parece muito mais estruturada psicologicamente do que ele, porque ele rapidamente se agarra a ela. Ele já tava mal, eu acho que o filme inteiro tu vê que ele tá numa depressão. E daí quando ele se mata, não é inesperado, tipo, tu não quer que isso aconteça. Mas não era improvável que acontecesse. E eu acho que ela era a pessoa mais equilibrada da relação. Tipo, eles tinham... E ela era codependente no sentido de durante um bom tempo ela achar que ela tinha que cuidar dele. Sim. Né? Ajudá-lo a sair daquilo lá. E ele meio que não conseguia. E aí a relação virou... Johnny Cash e a June também. Sim, Johnny e June, é verdade. Também tem muito isso. E eu acho que a June se comporta bastante como a Gaga no Nasce uma Estrela. Tipo assim, eu gosto de ti, mas tu não se ajuda? Acho que a June botava até mais limite. Exato. Porque ela sabia que ele gostava dela desde o começo. Ela achava ele interessante, mas ela sabia que ele não era a pessoa pra estar com ela daquele jeito. Que ele teria que melhorar pra estar com ela. Ela já botou o limite logo cedo, né? Mas também não ia embora. Tipo, eles ficavam juntos, sim. acho que eles terminaram 59 mil vezes. Sim. Mas isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque eles meio que são, assim, a epitome da alma gêmea, né? Que vocês passaram por tudo, o amor suporta tudo, e a gente tá junto, lá, lá, lá. E eu acho isso grave, porque quantos casais na vida real que a gente conhece, sei lá, que a mulher tolerou o alcoolismo do cara 1000 anos, e aí ela tem um orgulho de ter cuidado do cara, e o cara nunca conseguiu lidar com isso, e daí ou ele se faz de vítima depois de muito tempo, ou ele não muda em nada, ou ele até sai dessa, e aí a mulher tem meio que
esse orgulho É, por meio ter que saiu... aguentado, Não, por e ter aquele mudado negócio, o você cara. saiu por minha causa, né? Tipo, Cara, eu acho ninguém muda ninguém, né? E eu É. acho trágico quando tu troca a tua vida pela de outra pessoa que Uhum. não tá tão afim de mudar. sim. Acho que ali a questão de Johnny June foi até um bom exemplo, porque a gente ia falar a questão da comunicação, né? Como eu acho que é importante pra evitar, talvez, um relacionamento codependente, que é. Só que aí é que tá, antes da comunicação, de tu comunicar a alguém que, ó, não tá legal isso, eu acho que eu tô dando demais e tu não, eu acho que é tu reconhecer também, né? Cara, eu acho que a parte mais difícil de um relacionamento codependente é tu te conhecer, descobrir o que tu tá fazendo, descobrir que tu merece coisa melhor. E a partir daí ser capaz de dizer não, de colocar limite e de dizer o que não é aceitável. Eu acho que a parte mais difícil para um codependente é tu olhar pra pessoa e dizer isso aqui eu não negocio. Só vai até aqui comigo e tu fazer valer a tua palavra. Porque um grande erro das relações codependentes é você falar uma coisa, ameaçar muito e não fazer Não nada. cumprir, né? Né? E a outra pessoa começa a sacar que é meio que isso, assim. O máximo que vai acontecer vai ser despernear um pouco e ok, depois fica tudo bem. E eu tô revendo os filmes de Star Wars e um relacionamento que foi codependente, né? Mas que foi totalmente arruinado pela falta de comunicação foi Anakin e Padme, Cara, né? mas aí que tá, o que eu acho engraçado é que era abusivo já nos 15 Sim, segundos do primeiro exato. tempo. Ele já era um babaca e ela já era quieta demais pro próprio bem dela. Eu nunca entendi a cola daquele Eu também nunca relacionamento. entendi. Primeiro porque eles não têm química. Segundo porque o ator, eu esqueci o nome dele. Hayden Christensen. Ele não é gostável. Não. Ele tem cara, ele tem resting bitch face. Tu não consegue olhar pra ele e dizer, ele é um cara bonito. Só que ele tem cara de blasé, parece que ele tá sempre te achando chata. Sim. Tipo assim, tá me atrapalhando, tá me incomodando. Ele até tá voltando pro cinema, se eu não me Ah, meu engano. Deus, Acho tomara- que ele fez um filme ou outro, assim. Só que ele não é gostável. Não. E eu entendo que talvez escolheram ele justamente porque era o Darth, né? Sim. Sorry, spoiler. Mas, O filme, esses filmes já tem uns 20 anos. especialmente no final... Meu Deus, já tem 20 anos. Por aí, o primeiro dessa trilogia, o episódio 1 Essa é de trilogia 99. não é 2001? 2002 foi a Guerra dos Clones e acho que 2004 foi Foi o o Sith. Sith. Uhum. Não, mas especialmente nessa trilogia do meio aí, que eu acho desnecessária, Jar Jar Binks nunca precisava ter existido. Ah, Jar Jar Binks não, mas eu gosto de algumas coisas. Eu gosto da parte política desses Não, a filmes. parte política é legal e a própria parte da Padme ser tão Tem poderosa lutas do Yoda, com... a gente tem que gostar das lutas do Yoda nesses Sempre, filmes. sempre. E o fato que o Samuel L. Jackson conseguiu um personagem exclusivamente para ele e um Exato. sabre só pra ele, tipo, Sim. apenas. Mas enfim, esse não é o ponto, né? Eles não tinham química e ele já era abusivão do começo, porque tu lembra que tem uma... Acho que eles estão naquele campo de flores e tal. no E segundo. ele meio que fala pra ela assim, tipo, olha... Se tu não quer, eu vou embora. Tipo, tu vê na hora o gancho ele de se manipulação, finge, ele assim. se finge morto na hora que ele caiu Não, e mas aí desmaiou, ela fala sei lá. alguma coisa pra ele que ela não pode, ou que, sei lá. E daí ele pega e fica bravinho. Tipo assim, então tá bom. Eu não lembro como é que é. Mas eu sei que ele emburra e tu vê certinho, assim, a manipulação abusiva. Porque logo na cara dela vem... Não devia ter falado isso. Ele vai ficar bravo comigo. E daí ela fica tentando puxar o saco dele pra... E é bem o clássico E da assim, relação ele tinha feito um abusiva, assim. monte de coisa errada e ela só ficou preocupada quando ele matou as crianças. Tipo, ele já tinha feito um monte de rolê errado Mas antes. ela já tratava ele como criança. Primeiro, porque Não, já era não, uma mas pedofilia ali, eu né? falei que ela ficou só decepcionada com ele quando ele matou os padawans lá, os younglings. Todo o resto não Tipo, conta. todo o resto, ele já tinha matado um monte de gente, não sei mais o que. Porque eram os Homens da Areia, né? Ele tinha matado os Isso, Homens da Areia primeiro, então esse, sei lá, pode matar, talvez. Mas só quando... You killed younglings! Daí, tipo... Não, mas o que eu acho mais daí ela engraçado morreu é de um que... coração partido. Mas tu não acha bizarro que ela tinha, tipo, 14... Eu não sei se o tempo passa diferente em Nabu, não sei como é que funciona. É, né? Mas no primeiro ela filme tinha ela- 14, ele tinha, sei lá, 6 anos, 10. Ela tinha só 14 quando ela era Ela tinha 14 rainha? quando ela era rainha. Eu achava que ela tinha mais. Porque me marcou muito, assim, porque ela tinha cara já de 27. Ela tinha 19, a atriz, né? Mas não parecia. E ele tinha, sei lá, 19. 8, 7. Sim. Já começamos Aham, errado? aham, Tá, aham. já começamos errado. Mas é engraçado, né? Se é uma mulher mais velha com um cara mais novo, não é pedofilia. Se fosse o Aham. contrário, a gente já diria, tipo, Lolita, creepy. Aham, exato. Creepy. Inclusive, Lolita, do Jeremy Irons, também Eu não vi codependente. esse, Tu não viu esse filme? Esse não, eu vi o do Kubrick. Não, Peter Sellers. teve até uma atriz, Dominique qualquer coisa, uma ruivinha, bonitinha, Aham. que fez a versão nos anos 90 com o Jeremy Irons. E depois, eu acho que ela fez uns outros filmes, mas ela nunca mais... tipo a Mel vingou, Lisboa, assim, assim, com aham, presença de tá. Anitta. Ela não conseguiu mais, né? Aham. Às vezes fica muito marcado pelo personagem. Então, mas o filme é altamente desconfortável. Até porque E provavelmente é ainda mais confortável do que o livro. Eu não li o livro e eu tenho medo, prefiro não.
porque eu me compadeço demais, assim. Mas no filme é tão... E a guria, a atriz é boa, porque dá pra ver que pra ela, ela gosta muito dele. Então ela tá fazendo umas coisas, mas ela não entende bem o que ela tá fazendo. Ela tá meio que brincando com ele, e eu não sei o quanto ela entende que é erótico, e o quanto ela entende que ela tá gostando daquela atenção, porque a mãe dela é altamente narcisista. Sim. Tipo a mãe do Elton John, a Melanie Griffith e a filha do Ron Howard. Porque a filha, não é ela que faz, não é a Bryce que faz a mãe dele? Eu acho que é, no Rocketman. Sim. Então, elas estão ali, ó, no mesmo espectro, as duas. E aí ela meio que se encanta por essa... Porque, e aí o Jeremy Irons, ele é meio que um narcisista encoberto. Porque ele é quieto, ele aparece quando é... No filme, ele só aparece quando é conveniente. A mãe dela dá em cima dele, mas ele meio que... Não. E aí ele fica... Também tem uma pira, assim, parece que nunca viu uma adolescente antes. E aí eles desenvolvem uma pira estranha no filme que a menina já entendeu que tem uma coisa errada. E ele não deixa ela embora. E ela chega um ponto que no filme tu começa a sentir que ela tá meio refém daquilo. É bem estranho. É bem desconfortável, é bem problemático. Ainda nesse espectro de Lolita pedofilia, esses tempos eu vi... off-topic total. Mas esses tempos eu vi um tweet muito bom, né? De que qual que é a da música Baba Baby? Tipo, a guria tá... Eu que postei. A guria fica xingando o cara que só não queria ser pedófilo. Tipo, o cara tipo, tá respeita certo. O cara. Ele tá Exato. certo. Concordo, exatamente. Vamos fazer justiça à pessoa da música da Kelly Key, concordo. É uma relação pra gente ver na questão dos relacionamentos codependentes. Porque a gente, quando entra num relacionamento, tu pressupõe que tu tem que confiar na pessoa com quem tu tá. Mas qual que é o limite entre tu confiar demais que aquilo pode acabar sendo justificar e confiar, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que prezar é coerência. A pessoa fala e ela faz o que ela fala. Sempre. Segundo, fique atento pra não dar mais bola pra palavras do que pra comportamentos. Porque os comportamentos dizem coisas. Palavras... Como já dizia a Florence, né? Sweet nothing. Sim. E terceiro, eu só posso confiar em o que tu fala e o que eu vejo. A partir do momento que eu acho que eu tenho que ir pra além disso, uma coisa tá errada. Se eu tenho que fuçar teu celular, se eu tenho que ficar tentando te pegar no pulo, se eu sinto necessidade, que nem tu falou ali da Samantha, do cara em Atlantic City. Se eu começo a achar que eu tenho que ficar... Contigo o tempo inteiro, porque senão tu vai aprontar. Ou o contrário, se eu me pego justificando demais pela pessoa. Se eu me pego vendo que só é legal quando estamos só nós dois. Porque sempre que estamos em outras pessoas é desconfortável, dá treta. E eu sempre tenho que ficar justificando o comportamento da pessoa. Uma coisa tá errada. Né? Não deveria. Tu uma vez me falou, quando eu comecei a sair com o Léo, tu falou, tem que ser leve. E é exatamente isso. Tem que ser fácil. A partir do momento que tu acha que tu tem que monitorar, ou que tu tem que explicar demais pela pessoa, é algo pra prestar atenção. E todos nós estamos sujeitos a relacionamentos codependentes. Não importa o quanto tu diga que tu é moderninha, feminista, empoderada. Carrie Bradshaw. A própria Carrie Bradshaw, né? Que passa. A própria Samantha. Em 2 momentos, quando no primeiro filme, quando ela se pega tentando agradar o Smith e ele tem as coisas dele, ela se liga, meu, o que eu tô fazendo aqui? E muitos de nós conseguimos ter esse wake-up call e muitos não. Muitos de nós, na nossa idade, estão casados, com filho, mornos pra infelizes e acham que é onde tem que ficar. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar sozinha, porque já passou da idade, porque agora eu tenho filho, né? Aquele pânico da mãe solteira. Sim. Porque eu não vou achar ninguém melhor, porque daqui pra frente é só ladeira abaixo, e aí tu te sujeita. E eu acho tão engraçado porque tu prefere ter uma má companhia, ou se sentir sozinho num relacionamento, que isso é muito comum, tipo, tu tá com alguém, mas tu se sente sozinho, do que se arriscar uma coisa melhor. Sim, ou pelo menos o que será que acontece, né? Desconhecido às vezes é melhor, né? Onde será que a gente aprendeu que... Cada um de nós tem a nossa história, né? Mas onde é que a gente aprendeu que é melhor eu ficar refém de alguma coisa e ser mãe do cara, né? Ou ser pai da guria, porque eu também já vi o contrário, né? E os homens eu acho engraçado porque eles têm uma tendência a mostrar codependência com dinheiro, né? Então, pagar a faculdade da guria, dar um carro pra guria. A menina falou, eu queria tanto ir no salão. A menina nem terminou a frase, o cara já levou ela pro salão. Ou ele ficar empurrando ela pra fazer coisas, tipo, vamos na academia, vamos... Sabe, morrendo de pena da menina, empurrando a menina. Estranho. Essa listinha ali que tu desse de ficar olhando o celular, ou ficar desconfiado, isso já é uma lista de sinais de alerta? Tem alguns outros pontos que a gente poderia incluir, talvez? De, tipo, a pessoa pode estar ouvindo o nosso episódio
E a gente começando a esclareceu, pensar. a gente esclareceu algumas coisas que nem tu falasse, quando tu falasse pro paciente ou pro paciente lá, que, então, isso é uma relação codependente. A pessoa, nossa, eu não fazia ideia. Uhum. Alguém ouvindo a gente daqui a pouco pode pensar isso também. Quais outros sinais a pessoa pode ficar atenta? Eu acho que quando tu sente sempre um senso de responsabilidade um pouco angustiante, tu tá sempre meio ansioso, com medo do que a pessoa vai fazer, se tu tem que ajudar, se não sei o quê. Quando tu percebe que tu deixou os teus amigos de lado, que tu não faz mais as coisas que tu gosta, tu abriu mão dos teus hobbies. Eu já vi pacientes meus que começaram a descontar em álcool, porque de repente os grupos que eles frequentavam, eles não frequentam mais, eles não falam mais com as mesmas pessoas, porque a parceira ou o parceiro começou a cortar. Todo mundo é uma má influência, todo mundo tá querendo minar o nosso relacionamento, ou tu não precisa disso, ou eu não quero ficar sozinho, e a pessoa vai abrindo mão das coisas dela, tratando tudo que é dela como secundário ou terciário, porque a outra pessoa mal apareceu, mas ela já é Ela mais já importante. é mais importante, exatamente. Repara se tu consegue equilibrar a tua vida com a vida dela, porque relacionamento é mais uma coisa que tu tem, não é a coisa que tu tem. Então tu tem que ter o eu, tem que ter o tu e tem que ter a gente, né? A partir do momento que tu abre mão das tuas coisas, rapidamente tu vira meio que um simbionte, assim, vira uma coisa só. E isso é meio que normalmente é uma receita pro fracasso. Quando é tudo, tu não tem mais, o que tem de graça no outro se o outro é igual a ti? E o relacionamento codependente, ele desde o começo ele já nasce codependente ou tu pode estar com alguém, sei lá, por um bom tempo e tal e daqui a pouco... Pode ser os dois. Tu pode começar na codependência, ou tu pode, sem perceber, se pegar... Até porque às vezes a vida faz isso. Então, por exemplo, tu trabalha demais, daí tu tem filhos, e de repente tu automaticamente abriu mão da tua vida porque surgiram outras coisas. E aí, de repente, a única pessoa que tu vê o tempo inteiro que é conveniente é a tua parceria. Então, sobra vocês dois. Se vocês não fazem um esforço de se manterem individuais... É bem provável que tu possa entrar numa relação onde, sem perceber, tu se pega dependendo daquela pessoa, porque ela não é mais só o teu marido. Ela é teu lazer, ela é o teu melhor amigo, ela é o teu namorado, ela é o teu fim de semana, ela é o teu... É complicado. É muita coisa pra uma pessoa só. E pra essa pessoa que se percebeu agora num relacionamento codependente, ou desconfia, ou enfim... tem como trabalhar isso, as ferramentas, ou melhor, já larga a mão de vez? Existem grupos de apoio, existem os dependentes anônimos, né? Existem os grupos de mulheres que amam demais, que também, né? O AMA. AMA? Não sei. Eu acho que é AMA o nome, como é que é? Mulheres que amam... MAD, o MADA. MAD, exato. Não, o MADA. Inclusive, com a pandemia, Santa Catarina, incrivelmente, o único grupo que tinha era em Floripa, e acabou. Mas existe um site do MADA, e, se eu não me engano, o MADA também aceita homens. Então, você pode fazer as reuniões por Skype, ou pelo Zoom, não precisa mais ir fisicamente na reunião. Mas acho que grupos de apoio, infelizmente no Brasil não é muito comum a gente recorrer a grupos de apoio, né? Nos Estados Unidos tem grupo de apoio pra tudo. Né? Mas até aqui tem. Série, acho. E quem fala inglês pode participar dos grupos nos Estados Unidos. Tu pode procurar e participar nos grupos via Skype e tal. Outra coisa, terapia. A terapia é essencial porque a dependência está diretamente relacionada ao autoconhecimento. A partir do momento que tu começa a entender por que o outro virou o sol do teu sistema solar e não é você o sol do seu sistema solar, tu começa a fazer ajustes automáticos. E por último, se vocês são um casal que se dá bem, mesmo tendo essa coisa da codependência, conversem. Comunicação, né? Que nem Falem a gente falou, sobre, olha, tu repara que a gente meio que tá só a gente, tu acha isso bom? Ah, eu acho. Será que é? Porque se eu faltar, se um dia, sei lá, a gente termina, ou alguém morre, não sei, fica doente, e aí? A vida é muito mais do que a relação, né? Então, se você tem um canal de comunicação legal com a sua parceria, converse. Vocês acham? Tu acha que a gente meio que fica demais junto? Alguém pode estar ouvindo e dizer, mas eu não acho ruim. Não é sobre ser ruim ou bom. Muitas vezes é confortável a codependência. É mais fácil eu recorrer a quem mora comigo do que eu retomar uma amizade, do que eu sair de casa. E eu acho que talvez a pandemia até tenha piorou essa isso, situação, né? Exato, tanto pro bem quanto pro mal, né? Relações que eram tóxicas ficaram mais ou acabaram, e relações que às vezes nem eram. Se tornaram. Descobriram que era, mas a gente não conviveu bastante, né? Então, faça o esforço de ter vida fora. Mesmo que você, mas pô, eu vou sair de casa. É importante, faça por você. Cultive outras coisas na tua vida. Isso é muito importante. Porque, de modo algum, uma pessoa deveria ser tudo pra ti. Ou nem só uma pessoa, né? Mas uma coisa. Tipo, uma coisa. Só o trabalho, só a ou relação, a família, só né? a Os família. filhos e tal. Não deveria ser, eu concordo. É isso mesmo.
É isso aí, Carol. Quem quer saber mais sobre o tema ou outros assuntos... Quem quer saber mais sobre o tema, entra no meu Instagram, @CarolineBrenning. Às vezes eu abro caixinha de perguntas pra gente conversar, ou tem lives, então fique à vontade pra participar lá. E lá tem o link pro meu canal no YouTube, que quando dá tempo eu faço vídeos. Segue a gente também no Instagram, no @podcastsatf. Eu ia falar cinema.blog, também existe. Também Pode parado, também, mas lá existe. também, os dois, tem os link pra filmes, tudo. Pode ouvir a gente no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Anchor. E menos o Deezer. Todo lugar menos o Deezer. Exato. É isso aí, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!